Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, professor José Roberto, falando com você que vai fazer a prova nesse domingo da Caixa Econômica Federal. E aí, como que você está? Como que você está se sentindo? Está preparado? Não está? Está ansioso? Então, nessa aula ou nessa live, eu vou falar para vocês sobre como eh, fazer, dar técnicas, né, de como você fazer a prova, não cometer erros comuns que a maioria dos candidatos cometem. Então, se você dedicar aí 20, 25 minutos, não sei quanto que vai durar esse vídeo, se eu estiver falando muito lento, aumenta a velocidade, mas não deixe de ver o vídeo até o final. Eu vou dar dicas importantes, como evitar o branco, técnicas de chute, falar sobre controle de ansiedade, tá bom? Então a gente vai comentar sobre cada ponto desse e eu gostaria que você visse esse vídeo até o final, tá bom? Meu nome é José Roberto, eu falo aqui do Unicursos de São José dos Campos, onde vai ter a prova aí nesse domingo, né, para mais de 6 mil candidatos aqui na nossa região. Bem, dicas para você fazer a prova da Caixa, vamos lá. Primeiro, né, o que você levar, cartão de confirmação, tá, importantíssimo, documento individual, tá, esse documento individual aqui, gente, o edital, ele dá aqui que documentos você pode levar, né? Mas basicamente o RG, CNH, com foto. Só preste atenção em relação à data de validade do seu documento, tá? Eu já vi candidato perder a prova porque foi com o documento vencido, tá bom? Então tá aqui o que você precisa, né, em relação a documento de identidade. Não vou ler cada item, porque senão a gente demora muito tempo. A prova, será das 13 às 18 horas, mas atenção, tá? Você deve chegar 1 hora de antecedência do fechamento dos portões. Isso quer dizer que você deve estar lá às 11h30, porque os portões vão fechar ao 12h30 e não às 13 horas, tá bom, gente? Você vê lá no edital, prova às 13 horas, você fica tranquilo. Ah, vou chegar com 15 minutos de antecedência. Legal, né? 15 minutos de antecedência, perdeu a prova. O que que você precisa levar mais? Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e, se desejar, a declaração de comparecimento, caso você precise isso para o seu trabalho ou alguma comprovação. A prova você pode sair do local de prova após 2 horas do seu início. Ah, Zé Roberto, eu posso sair antes? Pode, só que daí você é desclassificado, tá bom? Respostas só poderão ser anotadas no cartão de inscrição. Gente, isso aqui é importante, tá? Tava uma dúvida aqui, então a Ceslan Rio, através de uma comunicação oficial, ela vai permitir que você anote o gabarito que você fez na prova. Aonde? Só em um local, só em um papel. Que papel que é esse? No seu cartão de confirmação, no verso, você vai preencher o seu gabarito, tá bom, gente? Aqui outra coisa assim muito importante aqui, gente, olha, em relação ao horário, tá? Eu já vi muito candidato chegar em cima da hora e não saber onde que deixa o carro, a moto, a bike. Então, por favor, tá? Não tem esse tipo de preocupação. Saiba como que você vai chegar no local de prova, saiba se tem estacionamento próximo, se tem ônibus. Preferencialmente, peça para alguém te levar, é muito melhor. Chegue com antecedência, peça para alguém te levar. Cuidado com locais onde há fluxo de trânsito, principalmente em dias de concursos públicos. O que não levar, tá? Veja bem, gente, eles estão muito preocupados com esse quesito aqui, ó, segurança, tá bom? Então, provavelmente você vai ter a sua impressão digital coletada, vai ter detetor de metal, ou seja, todo o possível para que haja a segurança total. Imagina só essa prova tiver algum evento que haja vazamento, tal, o prejuízo é enorme para todo mundo, né? Então, eles vão tomar muito cuidado em relação a isso. Folha ou qualquer item para anotar o gabarito, não levar, porque o único local que você deve anotar o gabarito na sua folha de confirmação, no seu papel de confirmação. Garrafa ou copos que não sejam material transparente, não levar.
Alimentos que não estejam lacrados, tá? Então, precisa estar com alimento lacrado. Canetas coloridas e material decorado, não. A única coisa que tem que levar é caneta esferográfica, tinta preta, cor transparente, ok? Material também não, né? Evite levar celulares. Gente, celular deixa desligado, tá bom? Eles vão lá, o examinador vai entregar para você um envelope, né? Guarda o celular lá desligado, pelo amor de Deus, não vai perder a prova. No meio da prova, toca seu celular, já era. Caso seja necessário, não esqueça de solicitar ao fiscal da prova o saco plástico para lacrar todos os aparelhos proibidos utilizar como bonés, óculos escuro. Coloque tudo isso que não é permitido nesse saco lacrado, tá? E acessórios de cabeça. Então, isso é o que não levar. Gente, sabadão. Não sei se você está vendo esse vídeo na sexta, no sábado, mas sabadão. Evite comidas pesadas. Gente, está previsto aqui para São José dos Campos frio e chuva para esse fim de semana, né? Então, sabadão, uma feijoadinha cai bem, né? Não para você que vai fazer o concurso da Caixa. Alimentação leve, tá bom? Evite pessoas negadoras, aquelas pessoas que você fala assim, vamos fazer um piquenique, e ela fala, não, vai chover, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, você vai fazer o concurso da Caixa? Nossa, você viu mais de 1 milhão de inscritos, sua chance é mínima. Gente, evite esse tipo de pessoas, evite estresse, né? Não brigue com ninguém. E durma no sábado no seu horário habitual. Não vai querer dormir 1 hora mais cedo, né? Então procure ter um sábado bem tranquilo, é igual um time de futebol que vai jogar e vai ter uma decisão domingo, né? O que que eles fazem no sábado? Concentração, né? É um dia bem tranquilo. Como você vai no local da prova, já falei isso para vocês, o checklist, né? Lanche, remédios, água, documentos. Gente, leve muita água, tá? Isso faz parte da estratégia para você fazer o curso ou a prova. Lanches saudáveis, evite industrializados. Biscoito de sal, isso aqui é legal, gente. Por quê? Muitas vezes sua pressão pode cair. Você sabe que o sal, ele pode dar uma estabilizada no seu pressão, na sua pressão. Então, um biscoitinho de sal é bem legal. Antes de dormir, técnica de respiração, afirmação e visualização. Para você que não ouviu sobre isso, eu vou falar um pouco mais para frente na parte de controle de ansiedade, tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Prova objetiva. Vamos começar agora com a parte técnica da resolução da prova. Como é que você vai fazer essa prova? Maravilha? Então, parte técnica, e depois eu vou falar com vocês sobre a parte emocional e atitude correta para você chegar na prova. Essa prova, então, para a Caixa Econômica, ela é dividida em conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, tá? 5 questões de português, 5 de inglês, 5 de matemática financeira, 5 de probabilidade estatística, comportamento éticos e compliance, conhecimentos específicos, conhecimentos bancários, conhecimentos de comportamentos digitais, atendimento bancário. Veja bem, para você ser aprovado nesse concurso, você tem que agir conforme a regra do edital, tá? Você tem que acertar no mínimo 50% da prova de conhecimento básico, 50% da prova de conhecimentos específicos e 50% do total da prova. O que que significa isso? Se aqui tem 25, tá? Vamos arredondar isso aqui para 26, eu estou falando aqui de 13 questões em conhecimentos básicos, ok? E para conhecimentos específicos, vamos arredondar aqui para 36. Nós estamos falando aqui de 18 questões para conhecimentos específicos. E a prova são 60 questões, então eu estou falando de 30 questões para a prova, tá? Feito isso, você está aprovado. Quer dizer, aprovado no sentido de ter a sua redação corrigida. Aí a sua redação vai ser corrigida, se você foi aprovado, tá? E aí na redação, que vale de 0 a 100 pontos, você precisa acertar no mínimo 70 pontos, ok? Esse é o critério para você ser aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal. Controle de tempo. Como que a gente vai controlar o tempo da prova? Pessoal, são 5 horas, é uma prova cansativa. Então é importante que você tenha domínio sobre esse tempo e não o tempo sobre você. Como que nós vamos fazer isso? Olha, 5 horas equivale a 300 minutos, correto? Como que a gente vai trabalhar esses 300 minutos de prova? Vamos separar 40 minutos para você preencher o gabarito e para idas ao banheiro.
5 horas de prova, gente, programe aí umas 3 idas ao banheiro, principalmente se você levar bastante água, e é importante você tomar água nesse momento, ok? Falando nisso, eu vou tentar tomar um pouquinho de água agora. Nós vamos deixar 60 minutos para redação. Então, 60 minutos para redação. Se eu tenho 300, então tirando aqui 100 minutos, eu vou ter 200 minutos para resolver 60 questões. Então, eu vou ter praticamente 3,3 minutos por questão, tá bom? Que significa isso, Zé Roberto? Significa o seguinte, ó, você fez 10 questões, o reloginho não pode ter passado de 33 minutos. Você fez 20 questões, o reloginho não pode ter passado de 66 minutos e assim por diante. Normalmente o fiscal de prova ele vai marcando na lousa o tempo decorrido, tá? Então pergunte para o fiscal, não custa nada você perguntar para o fiscal se ele vai fazer isso. Antes do início da prova, horário de chegada, né? Chegar com antecedência, você vai entrar no local da prova. Existe um tempo entre você entrar no local da prova, sentar no seu lugar, até o fiscal de prova entregar o caderno de questões. Nesse tempo, gente, é um tempo estratégico, né? Por quê? Tem muita gente que fica preocupado. Nossa, veio tanta gente. Olha, aquele cara lá tem cara de inteligente. Acho que ele vai passar. Você fica com esse tipo de pensamentos, não agrega nada para você, tá? Então, você vai fazer a técnica de respiração. E aqui eu ensino uma técnica bem simples, né? Que é o quê? É 4 vezes 3. Você inspira contando até 3 segundos lentamente, enche o pulmão de ar, segura por 3 segundos o pulmão de ar, solta o ar do pulmão, né, durante os 3 segundos também, contando até 3, e segura o pulmão vazio, contando até 3. Qual que é a ideia dessa técnica? Essa técnica é você desviar a atenção do mundo exterior e você focar no seu mundo interior, tá? Você prestando atenção na sua respiração, prestando atenção, vendo o pulmão enchendo de ar, né? É uma respiração abdominal, tá ok? Então a ideia é você perceber a sua barriga inflando, tá? Pode inflar o barrigão mesmo, essa é a ideia, tá? Uma respiração mais eficaz. O objetivo dessa respiração é controlar a sua ansiedade, não ficar prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, não é importante nesse momento, tá? E oxigenar seu cérebro. Você vai ter mais clareza no momento em que for resolver a prova, tá bom, gente? Então, maravilha, é uma técnica bem facinho, você pode fazer agora, se você quiser, né? Conta até 3, enche o pulmão de ar, segura contando até 3, solta contando até 3, segura contando até 3. Vagarosamente, tá bom? Não precisa falar 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, né? Vagarosamente. Maravilha, gente? Fases da prova. Então, aqui, ó. A fase mais importante da prova é você lembrar que você precisa respirar, tá ok? Você vai dividir a prova em 4 etapas. Então, você já recebeu o caderno de questões, já fez seu exercício de respiração, de concentração. O examinador fala assim, foi dado o início, está contando aí os 300 minutos. O que você vai fazer? Você vai dar uma passada de olhos no seu caderno de questão, vai ler o tema da redação, leia o tema da redação para aquilo já ficar gravado na sua mente. E o que acontece? Durante a sua resolução de prova, tá ok? Todos os insights, todos os pensamentos que você tem em relação àquele tema, você vai anotando numa folhinha à parte, pode ser no próprio caderno de questões, tá bom? Aí quando você for fazer a redação, aquelas anotações vão servir para você como base, como estrutura para você fazer a redação. Maravilha? Então, você pegou o caderno de questões, aí você procura identificar onde estão as questões mais fáceis, aquelas questões que você tem certeza da resposta, e comece por elas. Isso vai te dando mais segurança, tá bom, gente? Você não vai começar pela disciplina que você tem mais facilidade, mas pelas questões que você acha mais, que você vê ali, identificou que são mais fáceis.
Passou na primeira etapa da resolução da prova, vai para a segunda etapa. A segunda etapa, resolva as questões mais complexas ou textos mais longos, tá ok? Então, são as questões mais complexas e textos mais longos, mas que você sabe fazer. A terceira etapa, ficou em dúvida entre duas alternativas? Gente, se você estudou, a informação está dentro de você, tá? Se a informação está dentro de você, essa informação pode vir no seu cérebro de uma maneira muito clara, ok? Ou pode vir em forma de sentimentos, de pressentimentos, de insights. Dê crédito a ele, tá? Se você teve o sentimento que é a alternativa B, marque a B e não apague mais, tá? Essa é a dica. Questões impossíveis, aquelas questões que você não sabe fazer, e aí eu vou te dar uma técnica melhor do que a técnica mamãe mandou bater nessa daqui, né? Mas como eu sou teimoso, eu vou bater nessa daqui, que vai te dar 20% de chance para acertar, e eu vou passar algumas técnicas para você melhorar esses 20% e aumentar esses 20%. Antes eu quero voltar no caderno de questões, que eu esqueci de falar com vocês um detalhe muito importante, tá? Você está resolvendo as questões, veja, conhecimentos básicos, você precisa acertar 13 questões, né? Então, se você já fez português com certa convicção, inglês, né, matemática, ou seja, supõe que você tenha respondido lá das 25, 15 questões, tá bom? Parte já para conhecimento específico, porque teoricamente você já conseguiu 50% mínimo do conhecimentos básicos, tá? Então, usar essa estratégia também é importante na resolução da prova. Vamos lá para a técnica do chute, só que eu não vou chamar de técnica do chute, é muito brega esse nome, tá? Eu vou chamar um nome mais gourmet. Técnica para tentativa de acerto. Olha só que bonito. Técnica para tentativa de acerto. Mas lembrando, tá? São aquelas questões que são impossíveis e que você não sabe fazer. O objetivo aqui é aumentar a probabilidade de acerto. É só isso. Então, veja bem, a primeira coisa que você vai fazer nessa técnica é eliminar alternativas com hipóteses absurdas. Normalmente, numa questão tem duas, ou no máximo três questões que você vê que é alternativa que você vê que não tem nada a ver. Se você eliminou uma alternativa, você já melhorou o seu percentual de chute de 20 para 25%, de você chutar certo, tá? Segunda dica, estatística. O examinador ele quer te pegar, não quer? Esse é o objetivo. Ele não vai colocar a alternativa correta e colocar 4 alternativas impossíveis. Isso jamais. Então ele pega a alternativa correta e pega partes dessa alternativa correta e espalha em algumas outras alternativas. Então, quando você encontrar alternativas muito similares, você pode apostar que a resposta correta deve estar entre elas. Eu fiz um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem. Suponha lá que tem uma questão e lá, o que você vai almoçar amanhã? Né? Arroz e feijão, beleza. Lentilha e feijão, macarrão e alface, tomate e lentilha, lentilha e abóbora. Então veja aqui, gente. Onde é que repete mais a resposta, né? Onde que essa resposta, esse conteúdo similar se repete mais? Se a gente for ver, ó, lentilha está aqui, 2, 3, né? Então, lentilha é uma delas, ok? Agora, vamos ver, lentilha com abobrinha. Abobrinha só aparece uma vez, então não deve ser essa daqui. Lentilha com tomate. Tomate só aparece uma vez, então não deve ser essa daqui. Lentilha com feijão. Opa, feijão apareceu uma e duas vezes. Então eu chutaria aqui. Tá bom, gente? Ok? Técnica da estatística. Técnica da semelhança, quando as respostas são muito semelhantes ou muito próximas, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo aqui de matemática, né? A alternativa A, 10,5, alternativa B, 22,2, C, 50, alternativa D, 10,6 e alternativa E, 3,2. Eu não sei resolver essa questão de matemática, não tenho nem ideia, aliás, né? O que que eu faria se eu tenho que chutar? Eu vou procurar chutar nas alternativas muito próximas uma da outra. Então, eu tenho aqui a D 10,6 e a A 10,5, tá bom? Eu chutaria entre A ou D, tá bom, gente? Quarta, eliminação de genéricas. Você sabe muito bem que há uma regra, né? Que diz que toda regra tem sua exceção. Logo, descarte as palavras nunca, sempre, sem exceções e jamais. Então, quando tiver uma alternativa que tem essas palavras, você já joga ela fora. Não deve ser essa a alternativa correta. Maravilha?
Quarta dica, tome muito cuidado com aquela questão que você lê a alternativa A e você acha que essa é correta e nem lê as demais. Toma muito cuidado com isso. Sexta dica, cartão resposta. Veja bem, normalmente as bancas elas equilibram um número de respostas ou de alternativas corretas no gabarito oficial. Então, suponha aqui que vai sair o gabarito oficial da Sesgan Rio, que serão 60 questões com alternativas A, B, C, D e E, tá? Aí você vai para o seu gabarito e você conta. Essa técnica só funciona se você fez uma prova consciente, se você chutou o mínimo possível, né? Ou melhor, que você tenha o mínimo possível de questões impossíveis. Você resolveu bastante questões com convicção que estão certas. Aí essa técnica é legal. Então veja só, aí você vai lá e conta. Suponha que você tenha assinalado 10 alternativas A, tá bom? 15 alternativa B, 5 alternativas C, 12 alternativas Z, 10 ou 11 alternativas E. Suponha que seja isso, eu chutei aqui, tá bom? Qual foi a alternativa que menos você assinalou? Foi a C. A C você só achou 5 respostas certas com alternativa C, tá bom? Então, se você tem lá 5 questões impossíveis, o que que eu faria? Eu chutaria essas 5 questões com alternativa C direto. Cravaria C nessas 5 questões. Por quê? Porque a C foi a que menos eu coloquei no meu gabarito. Ok, gente? Beleza? Entendido a técnica? Então, tá bom. Outra coisa, itens extensos também, né? Quando é muito extenso, você pode eliminar ou achar que aquilo lá é correto, né? Bem, isso são técnicas que eu passei para vocês, agora eu vou mais para o mais importante, gente. Tem gente que pensa o seguinte, passar no concurso ou passar no vestibular é só você ter conhecimento. Não é, nós somos seres emocionais, tá bom? Então eu posso estar sabendo tudo de matemática, tudo de português, probabilidade, conhecimentos bancários, e chegar lá e ter um branco, né? Chegar lá e ficar ansioso. E aí, como que você trabalha com isso, né? Então é isso que a gente vai falar agora sobre atitudes, controle emocional e técnica. Atitude. A maior batalha, gente, é aqui, ó. Não é o seu concorrente, não é a prova que é difícil. Se a prova estiver difícil, ela está difícil para todo mundo, tá ok? Não é a organização, a Sesgan Rio, que elaborou uma. Não, não, tá? A maior batalha, o seu maior inimigo está aqui, dentro da sua mente. E o que que passa na mente? Passa pensamentos. Se você for para essa prova, tipo assim, até cai no concurso de vocês, hein? Mindset fixo, e aí já é dica já. Se cair essa questão, você vai acertar. Mindset fixo e mindset de crescimento. O que que é isso? Mindset fixo, a pessoa ela é rígida no seu pensamento, ela não consegue ver um horizonte, né? Ela só vê a dificuldade, ela só vê o problema, ela só vê a limitação. Então ela pensa o seguinte, né? Puxa vida, quantos candidatos, né? Nossa, essa prova está muito difícil. Nossa, eu acho que eu vou ficar nervoso, né? O mindset de crescimento, não. Eu vou lá para fazer o meu melhor, eu vou lá para tentar resolver ao máximo questões. Não vai ser meu último concurso na minha vida, eu vou ter outros concursos públicos também. Então, essa mudança de pensamento, gente, é essencial você fazer. Se tem um pensamento ou alguns pensamentos que estão martelando muito na sua mente, escreva eles no papel, tá ok? E você contraponha eles, né? Ou seja, você escreva pensamentos que vão contra eles e apague esses pensamentos. No papel mesmo, jogue esse papel, queime esse papel. Lógico, isso é simbólico, mas a ideia é você realmente trocar os pensamentos, é você ir para essa prova, fazer o seu melhor, né? Então, se você for reprovado, não vai ser o último concurso. Esse é um mindset de crescimento, né? Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, independente do resultado, se você é aprovado ou reprovado, nesse domingo você vai dar um passo importante para o seu projeto, que é ter um emprego estável, um emprego com uma boa remuneração. Concursos sempre vão ter. A gente tem um concurso agora
com inscrições abertas para o escrevente técnico judiciário. É um concurso público que vai oferecer aí salários que chegam a R$ 8.000 para nível médio. Então, e tem outros concursos previstos, como o INSS, o próprio concurso público do bancário, do BNDES, tá? Vai ter outro concurso mais para frente para a Caixa, para o Banco do Brasil. Então, gente, esse é só um processo, é só uma etapa, tá bom? Então, mudar pensamentos, ter uma estratégia mental de vencedor, né? De vencedor por quê? Porque você não deve temer nada, né? Não ficar preocupado aqui que os outros vão falar, esse é a minha grande possibilidade. Qual que é o paradigma ou o pensamento errado para você entrar nessa prova domingo? Eu tenho que passar nessa prova. Gente, você não tem que passar nessa prova. Mas eu tenho, Zé Roberto, porque eu estou desempregado, porque você não está no meu, na minha pele. Porque eu preciso disso. Calma, né? Tenha calma, tenha tranquilidade, tá? Esse não vai ser o último concurso público, essa é uma etapa. Qual que é o paradigma correto para você chegar lá? Eu estudei, eu vou fazer o meu melhor e pronto, acabou, gente. Acabou. Esse é o paradigma correto. Eu vou para a prova, fazer o meu melhor, ficar calmo, tranquilo, né? E é isso. Ansiedade. Deixa eu falar um pouquinho sobre ansiedade com vocês, né? Tem muita gente que sofre disso. E eu quero dizer uma coisa já para você, né? Ansiedade é natural, tá? Faz parte do nosso DNA. O Criador, ele nos fez pessoas ansiosas. Mas por quê? Porque nós precisamos da ansiedade para nos proteger. Então pensa lá no homem pré-histórico, né? Quando ele via lá um animal selvagem, ele ficava todo tenso, né? Ele fica todo preocupado como que ele vai se proteger, como ele vai se safar daquele animal. Só que hoje, né, com o mundo corrido, essa ansiedade ela não passou mais para o momento presente, ela passou para o futuro, né? Então, ao invés de eu me preocupar com o momento presente, eu fico preocupando o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na prova de domingo, o que vai acontecer se isso, se A acontecer, se B acontecer, se C acontecer, o que vai acontecer comigo. Então, todo esse tipo de pensamentos causa uma antecedência, uma pré-ocupação. A sua mente fica ocupada com pensamentos que te desconectam do momento presente. Então, pensa você entrando numa prova e ficar pensando nisso. Pô, eu vou ter que passar. E se a prova estiver difícil? Olha aquele cara lá, parece... Então, gente, ó, se desconecta desses pensamentos, ok? As preocupações, olha só que interessante que está escrito em Provérbios. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Não deixe que as preocupações roubem a sua felicidade. Você se preocupar com antecedência, né? Com coisas que estão fora do seu controle. Você não sabe como que vai estar a prova, você não sabe quantos candidatos realmente virão fazer a prova nesse domingo. Ok? Você não sabe se aquele candidato que está do seu lado, que tem uma fisionomia de um cara inteligente que sabe tudo, realmente sabe, tá? Tá fora do seu controle. A melhor maneira, a melhor ferramenta para você controlar a ansiedade é a respiração. Por quê? Quando a pessoa está ansiosa, o que acontece com o nosso corpo físico? O coração acelera, bate mais com uma frequência maior. Tem algumas pessoas que soam, tá bom? Só que eu não tenho como, ô coração, bate no ritmo menor aí, você está me matando de ansiedade. Não tem como você fazer isso. Mas você tem técnica, e a técnica mais poderosa para fazer ela, né, de você diminuir a ansiedade, está aqui novamente, a respiração. Então é muito importante, ok? Quando você diminui o ritmo da respiração, ou seja, você enche o pulmão, segura, vai soltando devagarzinho, depois enche de novo, o seu coração, a tendência do batimento do seu coração é acompanhar esse ritmo, ou seja, diminuir o ritmo de batimento, diminuir a ansiedade, voltar ao momento presente, sair lá do futuro, voltar para o momento presente. Tá bom, gente? Isso derruba muito candidato. E candidato preparados, tecnicamente falando, né? Pessoas que estudaram, fizeram a lição de casa, né? Mas chegam para a prova com uma baita cobrança, com preocupações que geram ansiedades, geram nervosismo, e aí surge o quê? O branco na hora da prova.
tá? Você não quer que surja o branco na hora da prova? Respiração, respiração. E isso você pode treinar agora, né? Durante esse vídeo, antes de você dormir hoje, ok? Afirmações, aquilo que eu falei para vocês, são os pensamentos, é o seu diálogo interno. Cuidado com ele, gente, tá? Não deixe, não vire refém de pensamentos que abaixam a sua estima, dizem que você não vai conseguir, que vai ser muito complicado, que vai ser muito difícil. O nosso cérebro, ele não discerne aquilo que você está falando para ele se é real ou imaginário. Se ele não consegue discernir isso, que custa você falar, nesse domingo eu vou ter uma excelente experiência, nesse domingo eu vou vencer, nesse domingo vai fazer parte do meu projeto de ter um emprego estável, de ter uma boa remuneração, de trabalhar na área bancária, de trabalhar na área judiciária, enfim, tá? Troque pensamentos, pensamentos de mindset de crescimento, de afirmações, tá bom? Então, esses pensamentos, eles podem atuar a favor ou contra você. É aquilo que eu falei para vocês, né? Muitas vezes, escrever afirmações, visualizar essas informações, fazer um print, ou seja, você gravar no seu consciente, no seu subconsciente, isso pode fazer a diferença no momento final, tá bom? O Muhammad Ali, ele sempre falava, eu sou maior, e foi campeão mundial. Visualização. Que custa você hoje, antes de você deitar, você se enxergar nesse domingo calmo, tranquilo, fazendo uma prova, chegando com antecedência, não é mesmo? Fazendo uma prova tranquila. Isso você pode programar seu cérebro pela visualização. Quando você chegar de fato no dia de você ter a experiência real, o seu cérebro não vai achar aquilo algo de outro mundo, algo totalmente desconhecido, tá? Visualize o local de prova, visualize você fazendo a prova, preenchendo o gabarito, fazendo uma redação, saindo com esse sentimento, né? Você saindo, você pode até sair reprovado, tá? Mas você saia com o sentimento de missão cumprida. Eu fiz o meu melhor e pronto, tá? É isso que interessa, ok? Chegou o grande dia. Acordar, alegria, alegria. Então, essa parte faz. Como você acordar no dia. Eu falei para vocês, né? No dia anterior, no sábado, durma no seu horário normal. No dia, no domingo, né? Acorde, lava o rosto, olhe para o espelho e fala assim: hoje eu vou ter uma experiência maravilhosa, né? Dá um sorrisão para o espelho, né? Fala: hoje eu vou vencer, hoje eu vou cumprir mais uma etapa importante na minha caminhada para o meu projeto de ter um emprego para toda a vida, né? Despertador, né? Coloque o despertador para colocar, para tocar na hora certa, um bom café, né? Uma atividade física leve. Hoje é um grande dia, alegria, alegria. Eu vou vencer, gente. Programação daquele que pode te derrubar, que é o seu cérebro, tá? Então, gente, revisão. Chegue uma hora antes, ok? Procure saber como você vai chegar. Técnica de respiração e visualização. Controle de tempo, né? Reserve, eu coloquei aqui 30, mas a gente falou 40 minutos. Eu queria até dizer um pouco sobre esse lance de ir no banheiro, né? Tome bastante água, isso vai fazer você ir no banheiro. Aí você vai falar para mim, Zé Roberto, mas me diz uma coisa, eu ir no banheiro toda hora, eu vou perder tempo. Não, não vai perder tempo. Por quê? Porque seu cérebro precisa dessas pausas. A hora que você está indo para o banheiro, você está caminhando, né? Você pode estar pensando lá no tema da redação, você está se desconectando de coisa que estava travada na sua mente. Então, esse é, intervalo de tempo, ele é importante, tá bom, gente? Aproveite isso, né? É dado para você essa possibilidade de você ir no banheiro quantas vezes você quiser e na hora que você quiser. Não vai ficar o tempo todo indo no banheiro também, né? Mas para 5 horas, 3 ou 4 idas no máximo, eu acho que é bem razoável. Controle de tempo, fases da prova, né? A gente viu, né? As questões mais fáceis primeiro, depois as mais trabalhosas, entre duas alternativas, as questões impossíveis. Sobrou tempo, gente, fique na sala. Terminou toda a prova, fique na sala, ok? Vai fazer a redação? Lembre, você tem 60 minutos para fazer a redação, tempo suficiente, dá para você fazer a redação tranquilamente, ok? E
continue respirando, tá bom, gente? Pessoal, aqui tem um cronograma que a Caixa divulgou. Então, nesse domingo você vai fazer a prova. Dia 27, que é na segunda-feira, já vai ter a divulgação dos gabaritos das provas objetivas. Segunda e terça-feira, interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e os gabaritos divulgados, tá bom? Se você precisar de alguma ajuda do Unicurso, contem conosco, mandem, escrevam lá no WhatsApp. A tendência do grupo do WhatsApp pós-prova é ferver, todo mundo comentando como foi a prova e tal. E aqui as demais datas, beleza? É bom aí você estar ciente em relação a isso. Desculpa, a parte dos recursos, o recurso devidamente fundamentado, então precisa ser fundamentado entre os dias 27 e 28, como a gente viu lá. Os recursos não devem revelar a identidade do candidato para evitar o indeferimento, porque se você faz um recurso, a Cislan Rio entende isso como um recurso geral, tá bom? Porque se tiver errado para você, está errado para todo mundo. Com o procedimento, os recursos deverão ser encaminhados à Fundação Sesgan Rio por meio de site no campo de interposição de recursos, tá? Então, é lá no site da Sesgan Rio, não é por e-mail, por carta, tá? É lá no site da Sesgan Rio. As decisões do recurso serão divulgadas coletivamente, ou seja, não vai ser só para você que interpôs o recurso, apenas para os pedidos deferidos, ou seja, aqueles pedidos que a Sesgan Rio achar que não tem nada a ver, ela nem vai divulgar, nem vai se manifestar, junto com os resultados preliminares das provas objetivas, tá? Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos. Então, fique tranquilo. Eu não consegui interpor o recurso. Mas se for uma questão que realmente estava errada, provavelmente outro candidato interpôs e, se for deferido, vai valer para você também. Gente, terminando aqui. Dicas finais, tá bom? Eu gosto muito desse filme, né? Até uma boa dica aí, né? No sábado. Sábado aqui, gente, ó. Sábado, para quem vai fazer, tem o dia D aqui no Unicurso, né? Vocês devem terminar o dia D lá pelas 14, 15 horas, não tenho certeza agora. Mas depois que terminou o dia D, né? Vai no cinema, tem um dia tranquilo, ok? Como eu falei para vocês, evite pessoas negadoras, né? Assista um bom filme, como esse filme aí, A Busca da Felicidade. Nunca deixe alguém dizer para você que você não pode fazer algo, né? Então você pode sim fazer essa prova, ir bem nessa prova, ser aprovado nessa prova, né? O candidato preparado, olha só, se você estudou com qualidade, se você treinou provas, exercícios, se você vai para a prova sem a obrigação de passar, mas fazer o seu melhor, eu garanto para você, você está preparado para o concurso público, tá bom, gente? Independente do resultado, independente do resultado. Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. O meu desejo para você é que você realmente tenha o desejo, né, de vencer, o desejo de superar obstáculos. E eu gostaria de deixar um texto aqui que eu li hoje, que eu achei muito interessante, que tem a ver principalmente para aqueles candidatos que sentem ansiedade e têm essa dificuldade emocional. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, e diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Nada não é a vida mais importante do que a comida, do que o corpo, e o corpo não é mais importante do que a roupa que você veste. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar somente uma hora sequer na sua vida? Então, gente, não vale a pena, né, se preocupar, não vale a pena ficar ansioso. Não vai ser o último concurso público. Eu tenho certeza que se você se preparou e você vai com essa ideia, né, de fazer o seu melhor, sem se preocupar com as coisas que vêm na sua mente, aliás, procure deletá-las, né? Eu tenho certeza que você será um candidato vencedor nesse domingo. Contem conosco, a gente aqui do Unicurso, os professores, os colaboradores, nós vamos estar todos torcendo por vocês nesse domingo. Boa prova!